6 horas e 35 minutos. Repita. 6h35. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quinta-feira que a maioria das pessoas internadas em UTIs não se vacinaram contra a Covid-19. Mais cedo, o Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas da Pfizer para crianças. Em entrevista coletiva, no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, Queiroga disse que os não vacinados são responsáveis pelas internações. Muitos têm relatado que ela causa formas menos impactantes da doença, sobretudo nos vacinados. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são indivíduos não vacinados, fecha aspas, para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministro defendeu os imunizantes contra a Covid e disse que a rapidez com que eles foram desenvolvidos se deve a esforço conjunto da comunidade científica. Eu começo agora com o professor Itamar. Antes, eu gostaria de fazer uma observação de um dado errado que foi passado por um colega aí da bancada, falando sobre o aumento do desemprego. Ao contrário, em 2020 foram criados mais 2,5 milhões de empregos e em 2021 mais de 3 milhões de novos empregos com carteira assinada. Então, informação é uma coisa, desinformação é falar o contrário da verdade, né? Bom, eu volto a insistir, deixa a critério dos pais e das pessoas tomarem a decisão de se vacinar ou não. Quando vem a obrigação, a primeira coisa que você fica é desconfiado, né? Opa, tem algo errado aí, né? Porque estão obrigando por quê? Né? Aí quando você pega todos os itens, eu volto lá no Dr. Zeballos, que foi para a Jovem Pan, né? Deu a entrevista de 1h30, está lá os dados. Então, mas eu me lembro uma frase do Nelson Rodrigues, né? do sempre atual Nelson Rodrigues. Somente os gênios percebem o óbvio. Eu vou passar para o Paulo Vidigal. Não, primeiro assim, eu vou tentar ser bem sincero, bem objetivo. E é o seguinte, não é uma desinformação. O fato é, o desemprego, a taxa de desemprego no país beira 14%. Beira os 14% das pessoas que poderiam estar trabalhando. Então, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou criando fake news. É só fazer uma pesquisa simples, sincera, honesta. E vai ver isso, que a taxa de desemprego ela aumentou no último período e tem aumentado nos últimos anos. Não estou inventando nada, é só olhar nas ruas e ver aí como é que as coisas estão. Então, Paulo, se me permita também fazer uma... Professor, desculpa, eu não quero polemizar com o senhor, que com certeza o senhor é bem mais inteligente que eu. A PIA, que é a população em idade ativa no Brasil, que é de 15 a 64 anos, está estimada em 150 milhões de pessoas. Nós temos 15 milhões de desempregados e outros 35 milhões em trabalhos precarizados ou subutilizados. E aí a gente entra numa discussão que é aquele bônus demográfico, né? No momento em que a gente está utilizando essa força de trabalho, ela está sendo subutilizada. E desculpa, nós é um momento tenso, sim, as pessoas estão passando fome, estão desempregadas, principalmente nas grandes regiões metropolitanas. E não importa se nós criamos mais emprego ou não, são empregos precários, mal remunerados e as pessoas estão na miséria. Essa é que é a grande verdade. E, desculpa, não estou colocando um governo ou outro, ao longo da história, dos últimos anos, uma década, sei lá, nós vamos rever isso, professor, independente de governo, se é de esquerda, direita, centro, e qual cor que seja. Combate à miséria é prioridade, será sempre. Porque a fome é só a face mais visível da miséria. Ela é uma síndrome, começa com o desemprego, começa sem teto, aí o cidadão passa fome. Essa que é a verdade. A minha verdade. Vamos lembrar que o passivo herdado pelo governo Bolsonaro foi bem maior do que ele está deixando, né, para esse 2022, que é ano de eleição. Qual que é a dívida pública do governo Bolsonaro? Então, aumentou, né, ele está gerando o passivo que ele herdou. 60%. Está diminuindo. 60%. Né? Vamos lembrar que pegou um país arrebentado e veio pandemia. Né? Vamos lembrar que tem 11 milhões esquecidos lá atrás pelo pai da miséria, né, que foram descobertos. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro quase triplicou o valor do Bolsa Miséria, que era um plano de governo do PSDB, que era o Bolsa Família, depois
né? Aprimorou agora o Bolsa Brasil. Então, assim, 11 milhões que foram renegados durante essas administrações do PT, que agora estão aí na linha de frente. Ok. Miséria não pode ter cor, não pode ser vermelho, não pode ser azul, é miséria só, Celestino. Você me desculpa. Sempre a gente coloca cor na miséria. Eu queria falar do tema. Não, então, eu queria falar do tema. Só que agora Mas é importante contextualizar. Eu acho que a gente não pode esquecer o passado. Quem não se lembra do passado não tem futuro. Não é nem essa pauta. Quem não conhece sua história não tem futuro. Nem essa. Eu só estou querendo dizer que pauta. estão sendo assistidas, as pessoas estão sendo assistidas. Ok, eu vou passar para o francês. Francês, ministro da Saúde fala da questão dos não vacinados, são a maioria de pessoas que estão internadas, são a maior parte das pessoas que estão aí lotando nos hospitais, são a maior parte dos casos positivos. E aí? É Ômicron. Ela vai passar quase que naturalmente, vai encerrar esse ciclo aí de Covid, coisa e tal. Isso faz parte. Como diria o grande filósofo contemporâneo Kleber Bambam. Faz parte. Uma coisa interessante, o secretário Renato Feder, aqui, o secretário de Educação do Paraná, ele eliminou a possibilidade, né, que as crianças sejam obrigadas a mostrar a carteira de vacinação, os pais, né, lógico. Professor Aquito. No Paraná, todo mundo vai ter vaga lá. Que lê a bula da vacina e não lê a bula do... Mesmo porque professor Aquito, Celestino, nenhuma autoridade se responsabiliza pela vacina. Gente, por favor, se eu falar que é o professor Aquito, por Deus do céu, eu vou cortar o microfone e não vou abrir de novo até o final do programa. Professor Aquito. O legal é que o meu nome é falado muitas vezes. Pois se a gente for cara, você vê. Vídeo, exatamente. Você vai ver que o professor Aquito é o mais citado aqui. É ótimo. É muito grande, não é? Eu gosto de Willy Taguchi. Eu gostaria de lembrar aos companheiros, né, que nós estamos sendo ouvidos em Massachusetts. É assim que se pronuncia? Deve ser, né? Massachusetts, perto de Boston, na ilha chamada Cape Cod. Nossa, bonita, é o professor Aquito, né? Um abraço, dessa bancada. Que existe alguma coisa muito diferente, né, nessas tratativas e acaba causando essa polêmica? Existe. Essa semana, dia 9, a revista científica British Medical Journal questionou o Facebook por ter publicado um material científico sobre as irregularidades dos testes clínicos da vacina da Pfizer. Então, algo tem de muito errado. Sempre que há uma contestação, sempre que há uma outra posição, existe aí sistematicamente uma posição nesse sentido. Nós temos presos políticos aqui no Brasil por estarem contestando através de opiniões. Nós temos o bloqueio agora do Luciano Hang pelo Twitter. Qual o blogueiro ou o digital influencer da esquerda que foi bloqueado, né? Que influenciava crianças, né? Com prática nada recomendável essa idade, a meu ver. Qual? Só os conservadores. Algo está errado.